meditando na palavra do Senhor. A pregação da palavra do Senhor será em Hebreus, capítulo de número 2, versículos do 10 ao 13. Queremos dar continuidade à exposição da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículos do 10 ao 13. A palavra do Senhor nos diz: porque convinha que aquele cuja causa por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto os que santificam como os que são santificados, todos vêm um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, diz aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Amém. É bendito nós nos alegramos sobre a maneira do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fala, o Senhor nos anima, o Senhor nos edifica, nos fortalece por meio da Tua palavra. Nós falamos ao Senhor que nesse dia, cada irmão e irmã aqui presente, cada um daqueles que estão nos acompanhando também no Facebook, através da internet, que o Senhor nos fala de modo profundo aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a continuarmos perseverando na fé. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor que nos dê um coração, uma terra que produz os seus respectivos frutos, uma terra receptiva para produzir frutos que glorifiquem o Teu nome, que recebam o Teu Evangelho no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa, nesse dever de ser um porta-voz do Senhor nesse dia, na tua igreja. Ó Pai, uma missão de extrema responsabilidade, mas a nossa confiança está no Senhor, Pai. Que o Senhor nos fale no meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa cidade é uma cidade puritana, uma cidade que, de certa forma, ao longo da sua história, ela transmite a marca do pioneirismo. Uma cidade que, estava conversando com o Simão Diego esses dias, começou o pioneirismo e aqueles nossos antepassados investindo no comércio de sandálias, na cidade de couro, e posteriormente hoje nós somos uma cidade pioneira no que diz respeito aos empreendimentos do jeans. Somos uma população que investe, desbravadores, gente que tem coragem de iniciar um novo negócio, um empreendimento, algo novo. Desculpe-nos. E com o Senhor Jesus não foi diferente. Esse texto nos aponta para o Senhor Jesus tratando ou olhando para Ele como sendo o autor da nossa salvação, o pioneiro da nossa salvação, aquele que primeiro iniciou esse empreendimento em relação à nossa salvação. Nós bem sabemos, assim como nós enfrentamos dificuldades daqueles que são pioneiros, aqueles que iniciam um novo negócio, enfrentam dificuldades, adversidades, oposição, pessoas que às vezes zombam, dizendo: esse negócio não vai dar certo, esse produto aí está ruim, e coisas do tipo.
de modo muito mais intensivo o nosso autor e fundador da nossa fé, aquele que estabeleceu a nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou grande oposição, grandes dificuldades, grandes lutas, grandes sofrimentos como fundador, como aquele que veio para estabelecer aqueles aos quais agora foram feitos filhos de Deus, estabelecer a casa de Deus. A ideia do autor, do fundador, essa palavra que é apresentada para designar Jesus como o autor da nossa salvação, ela traz a ideia de fato de alguém que é um pioneiro, de alguém que começa, por exemplo, uma família, para que filhos sejam gerados no seio dessa família, alguém que funda uma cidade para que pessoas venham habitar nessa cidade, alguém que funda uma escola para que pessoas venham ser discípulos nessa escola e aprender de alguma forma. Ele é aquele que abre a porta para que outros entrem. Jesus é o pioneiro que abriu o caminho para Deus, o caminho da nossa salvação, o caminho de conciliação com o Senhor nosso Deus, e a parte a qual nós nos delimitamos nesse dia, os versículos 10 a 9, é muito interessante, quando diz, ele está continuando o raciocínio daquilo que ele havia dito já nos capítulos anteriores. Ele continua enfatizando os seus argumentos. Ele vai dizer porque era conveniente, era necessário que isso acontecesse. O que era necessário, era conveniente para aquele por quem todas as coisas existem, ou seja, era necessário para Deus, o Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos. Essa conveniência, a qual nos é destacada nesse versículo 10, está ligada àquilo que é nos dito com respeito ao sofrimento. Cristo é aquele que para o Senhor era conveniente que ele sofresse, era necessário que ele padecesse, era necessário que ele pagasse um alto preço, como diz lá em Isaías 53, que agradou ao Senhor moê-lo. Ele foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, como diz Pedro lá no sermão de Atos 2. Era conveniente, era necessário que ele sofresse, que ele padecesse. Como pioneiro, ele é aquele que vem e ele sofre antes de qualquer um de nós. O sofrimento da natureza é incomparavelmente maior a qualquer um dos sofrimentos aos quais nós enfrentamos. Isso era conveniente no processo da nossa condução à glória. Se nós fôssemos ser aqueles que, de alguma forma, pudéssemos arquitetar, os homens fossem aqueles que arquitetassem a sua salvação, muito certamente nós poderíamos olhar e dizer, deixa isso para lá, vamos passar panos quentes por cima dessa transgressão de Adão. Afinal de contas, não foi a grande coisa. Essa certamente é o posicionamento da justiça humana, mas isso seria algo completamente incompatível com o caráter e o ser de Deus. Por isso é nos dito aqui nesse texto que era conveniente, porque o Senhor nosso Deus, além de ser um Deus justo, um Deus amoroso, ele é um Deus justo. Ele, além de ser um Deus bondoso, ele é um Deus que não pode compactuar com o pecado. E portanto aqui nós vemos uma manifestação, um aspecto da manifestação da glória e da sabedoria divina, em conciliar esses dois atributos da divindade. Como Deus justo, pode perdoar os pecadores. Como Deus justo, ele pode ser ao mesmo tempo amoroso. E aqui nos está justamente o caminho que Deus proporcionou, e ao qual o apóstolo Paulo ele louva a Deus dizendo lá em Romanos 11, qual a profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. A nossa mente jamais conseguiria ter um desdobramento nesse sentido, para compor aquilo que nos é apresentado no Evangelho. Veja que muitos dizem, o Evangelho da Bíblia foi algo escrito pelos homens, mas isso certamente é algo incompatível com a nossa mente limitada. Os homens não poderiam compor algo dessa natureza. É algo que conflita, de certa forma, com aquilo que nós temos em nossas limitações. Mas foi justamente assim que o Senhor aprove santificar, aprove aperfeiçoar. Essa ideia, quando é dito que o Senhor aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos a Cristo. Aqui o fato não é que ele não fosse perfeito,
mas era um ato de consagração, era um ato de santificação, era um ato solene da parte de Deus, os sofrimentos que Cristo enfrentou, para que ele exercesse o seu ofício de sacerdote, ele exercesse o seu ofício daquele que vai se apresentar diante de Deus. E Ele mesmo, Ele é o sacrifício, Ele é aquele que se apresenta com o seu sangue diante de Deus, para conduzir muitos filhos à glória. Como é que nós somos conduzidos à glória eterna? Como é que nós somos conduzidos a esse lugar a qual nós sonhamos, a humanidade almeja? É difícil você encontrar uma pessoa para dizer: não quero ir para o paraíso. E como é que nós caminhamos para o paraíso? Como é que nós vamos para o céu? Qual é a maneira que nós trilhamos para chegar na glória? Este é o caminho por meio do qual Cristo ele teve que trilhar como um pioneiro, em seus sofrimentos, em suas dores, em suas angústias. Ele experimentou a ira de Deus sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira eterna que deveria vir sobre nós durante toda a eternidade foi ali sobre Cristo na cruz do Calvário, em cerca de 3 horas, derramado sobre ele na cruz do Calvário. Você consegue compreender a glória daquilo que Cristo fez na cruz? Vou repetir: aquilo que era para ser derramado sobre nós ao longo de uma eternidade, de um tempo infinito, foi derramado sobre Cristo em alguns momentos aqui na cruz, de uma forma extremamente intensa. Ele sofreu o peso da mão de Deus, ele sofreu a morte eterna, no sentido de que ele foi separado do Pai lá na cruz. Como isso é interessante, meus irmãos, a nossa mente é limitada para compreendermos isso, mas às vezes a gente olha para algumas coisas do nosso cotidiano e a gente consegue ter um breve relance daquilo que nos é apresentado das glórias da palavra de Deus. Por muito tempo eu morei numa cidade que é alvo de inundações, pela sua própria localização que ela se encontra. Ela é suscetível a muitas enchentes, a alagamentos, e é de uma natureza assustadora quando as águas que deveriam, os níveis fluviais que deveriam cair ao longo de um longo período, eles terminavam por cair em um curto espaço de tempo. Eu me lembro quando isso aconteceu e foi algo muito assustador. No ano 2010, lá na cidade de Barra de Guabiraba, a chuva começou a cair, os rios começaram a encher, e a gente já ficava logo, né, o que é que vai dar isso aí? E nós vimos no ano 2010 uma das maiores enchentes que a cidade de Barra de Guabiraba enfrentou. E como eu fiquei aterrorizado em meio a tudo aquilo, em meio a toda aquela multidão de águas que desciam e invadiam as casas. A minha casa era as primeiras casas que entravam água. E depois começava a entrar na casa do meu outro vizinho, e a gente depois tinha arrumado as coisas dentro de casa, ia para socorrer o outro vizinho. E passei um longo tempo socorrendo os vizinhos, e teve uma hora que eu não aguentei mais emocionalmente. E aí eu procurei um lugar para ficar escondido. E eu me lembro muito vividamente desse momento. Eu comecei a orar, pedir a Deus ter misericórdia. Pensava que o mundo ia acabar. A gente está no meio de uma catástrofe dessa natureza, a gente pensa que o mundo vai acabar. Eu estava ali chorando, as emoções já estava completamente desmoronado, não aguentava mais. Eu fui chorar, clamar a Deus pelas suas misericórdias, para que Ele fizesse parar a chuva, tivesse misericórdia dessas tantas pessoas que estavam perdendo muita coisa, muita gente estava desesperada. E às vezes essas coisas nos ajudam a compreender um pouco acerca daquilo que nós observamos na palavra de Deus. Veja aqui um dos elementos da natureza, os elementos da água, quando eles se levantaram com fúria contra aquela cidade, como eles trouxeram pânico, trouxeram temor, e como são de uma natureza catastrófica de fato. E assim é em outros lugares, quando um vulcão ele sobe em erupção, quando um tornado atinge as cidades e levam as casas, levam os carros, quando o tsunami arrasta prédios e mais prédios de pessoas com ele. E o que se pensar
do peso da glória divina, do peso da glória de um Deus infinito. O que pensar da glória daquele que fez todas as coisas? O que pensar em relação a essa glória daquele que fez os mares, que as nações são consideradas como ele, como um pingo de água em balde, como nada? Foi essa ira desse Deus que criou todas as coisas, que fez o sol, que fez absolutamente todas as coisas, e que não existe catástrofe desse mundo que se compare ao poder da sua glória. Foi a ira desse Deus que estava sobre Cristo, moendo Cristo, esmagando Cristo, fazendo o seu sangue ser derramado. Foi esse castigo que nos trouxe a paz. A mente humana muitas vezes não consegue compreender isso. Por isso, crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Como está escrito em 1 Coríntios 1:3, e assim também muitos dizem, como alguém que é Deus pode passar por o que ele passou, porque simplesmente um homem natural não pode compreender as coisas de Deus, porque elas são discernidas, compreendidas espiritualmente. Mas foi justamente assim que aprove ao Senhor aperfeiçoar, santificar o autor da nossa salvação. O autor da nossa salvação. Mark Lloyd Jones diz o seguinte: lembre-se que não estamos lidando com problemas humanos. Nós não estamos lidando com os nossos problemas pessoais que nós enfrentamos, simplesmente, mas nós estamos lidando com os problemas relacionados com a divindade, com Deus. São problemas relacionados com a compreensão dos caminhos de Deus. Fé significa que sinto contentamento não porque por entender certas coisas, mas sim com o que me foi revelado. Foi desta forma que nos foi revelado. Alguns chegam a dizer, como é que Cristo ele poderia sofrer? Um homem poderia sofrer por todos. Em alguns momentos, aquilo que era destinado para a eternidade, porque aquele que estava ali na cruz do Calvário, ainda que ele seja semelhante a cada um de nós, e em sua natureza, de fato, ele é humano, mas ali está aquele que não conheceu pecado, sendo feito pecado. Ali está aquele que, ainda que tenha sido encarnado, se encarnado para habitar entre nós, é aquele que existe desde toda a eternidade, o Verbo eterno de Deus. Ele é aquele que, ele mesmo é Deus. E ali estava ele na cruz do Calvário, suportando aquilo que nenhum de nós poderíamos suportar, suportando aquilo que o sangue de animais era completamente insuficientes, incapazes de satisfazer a justiça de Deus. Apenas o próprio Deus poderia satisfazer a sua justiça. E isso ele fez enviando toda a nossa salvação. Isso ele fez enviando Cristo para morrer na cruz por nós pecadores, pela sua graça. Ele enviou Cristo para nos salvar e para nos redimir. A cruz foi a obra-prima da onisciência, da sabedoria de Deus, a solução para o maior dos nossos problemas. O nosso problema do nosso estado de pecado, de separação, de alienação de Deus, nosso estado de corrupção, de não poder satisfazer a lei de Deus. Mas antes de resultar em simples vergonha, ainda que ali na cruz tenha sido o mais profundo estágio da sua humilhação, na cruz de Cristo ele triunfou sobre os principados e potestades. Na cruz de Cristo ali mesmo ele foi exaltado no sentido de que ele derrotou Satanás, ele satisfez a justiça de Deus, ele pagou o escrito de dívida que constava contra nós na cruz do Calvário. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Agostinho diz que a cruz foi o púlpito no qual Cristo entregou o seu corpo ao mundo. Ali está manifesto o amor de Deus e a própria justiça de Deus. Como Deus haveria de ser justo e justificador ali na cruz do Calvário, enviando o seu Filho ao mundo. E esse é justamente o caminho que nos conduz à glória. Não existe outro caminho. Às vezes as pessoas olham para alguém
que é um tanto que é desprendido dos seus bens materiais, alguém que paga a promessa, alguém que, sei lá, cuida dos animais, e as pessoas às vezes louvam esses atos, e tudo bem, no sentido de que elogiam essas atitudes de certas pessoas e dizem: olha, esse aí é um espírito elevado, esse aí é um espírito glorificado. Esse é um grosso erro que as pessoas cometem, porque o único caminho ao qual o homem pode ser conduzido à glória, esse caminho se chama Cristo. Não existe nada que nós possamos fazer em nós mesmos, as nossas obras não nos salvam. Nós não temos mérito algum, nós não temos nada que possa comprar, que possa nos fazer dignos em nós mesmos da glorificação, da glória eterna. Quem nos garante isso é o autor, quem nos garante isso é aquele que é o fundador, aquele que criou todas as coisas, é Deus por meio de Cristo. Sua cruz de Cristo é que nos faz andar altaneiramente, nos faz assentar nos lugares celestiais. Só a cruz de Cristo de fato nos conduz aos portais celestiais. Só a cruz de Cristo de fato, só por meio daquilo que Cristo realizou, da sua obra que Ele realizou na cruz de Calvário. E isso tudo é uma obra da graça de Deus, tudo é uma obra da graça de Deus. Nós andamos essa condução que o texto nos remete, traz uma ideia de um caminho a ser percorrido. Enquanto aqui estamos, uma igreja militante, nós enfrentamos dificuldades, aflições, nós experimentamos os sofrimentos, mas haverá uma nova terra, haverá um estágio de glorificação, haverá um estágio no qual nós não sofreremos mais as consequências em decorrência da velhice, as consequências em decorrência de sofrermos por conta de uma debilidade física ou qualquer coisa dessa natureza. Porque aqueles que estão em Cristo, eles estão sendo conduzidos por Deus à glória, eles estão sendo conduzidos por Deus a habitarem no novo céu e na nova terra, a chegarem ao estágio em que habitarão em um corpo transformado, glorificado, um corpo que será de fato o nosso corpo, com a nossa identidade, mas não será mais esse corpo sujeito a tantas dificuldades e tantas dores. Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho, aquele que sofreu, e nós também sofreremos. Nós sofreremos. Romanos 8,17 diz: se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É com Cristo que nós vamos ser glorificados, é com Ele nessa caminhada, não existe outra forma. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Nós somos atribulados, irmãos. Não adianta nós fantasiarmos e dizermos que o crente não sofre, o crente não fica triste, o crente não chora, o crente não se angustia. Isso é mentira. Mas em todas essas coisas nós somos consolados pelo Senhor. E nós podemos olhar para a frente, nós podemos olhar para o futuro, e nós sabemos que nós temos esperança. Nós podemos olhar para aquele dia em que nós alcançaremos a glorificação de uma vez por todas, a consumação de todas as coisas. Por isso, ainda que, enquanto aqui estamos enfrentando a antiga serpente, Satanás, o mundo com as suas tentações e as próprias debilidades do nosso coração, mas nós olhamos para a glória, nós nos lembramos de que nós estamos sendo conduzidos por Deus para a glória eterna, nós estamos sendo conduzidos aos portais celestiais, nós estamos sendo conduzidos à mansão celestial, ao novo céu, à nova terra, por meio de Cristo. Um personagem que nem todos os irmãos talvez o conheçam, mas talvez alguns conheçam. Em uma das obras de Tolkien, ele diz que coisas desagradáveis, perturbadoras, desconfortáveis fazem o sujeito se atrasar para jantar. Não consigo imaginar o que alguém vê nessas coisas. O que alguém vê nessas coisas desconfortáveis, das aventuras que
podemos enfrentar, das dificuldades que enfrentamos na nossa vida, o crente ele olha para a glória, em meio aos sofrimentos, ele olha para o céu, em meio ao sofrimento, o crente olha não para o sofrimento em si, para a dor em si, mas ele tem uma expectativa de que coisas melhores virão, não simplesmente coisas a serem desfrutadas nesse mundo, mas ele olha para o tesouro que está em Cristo Jesus, e Cristo mesmo é o nosso tesouro. Cristo é aquele por meio do qual nós abrimos mão de todas as coisas, para adquirirmos, para ganharmos a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Eu tenho de todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele. Esse é o maior peso de glória a ser desfrutado nos céus, é a comunhão com o próprio Deus. Ele é a porção da nossa herança, ele é o bem mais precioso para a alma do crente, ele é aquilo que o crente anseia, mais deseja, mais do que qualquer riqueza, mais do que qualquer glória desse mundo, reconhecimento, seguidores nas redes sociais e essas coisas que estão em alta hoje em dia. O que o crente mais quer é o próprio Deus. Ele anseia como uma coça, assim como o salmista ele diz, assim como uma coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira pelo Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei diante do Senhor, quando eu estarei na sua presença, haverá um dia em que nós estaremos eternamente sem desfrutar mais das nossas incorrentes quedas que muitas vezes nós enfrentamos como pecadores. Nós estaremos eternamente com o Senhor, no shalom de Deus eterno, desfrutando da sua presença. Isso traz uma implicação, esse texto também. Isso traz a implicação que nós devemos nos lembrar que Deus não está em uma relação desta forma assim com todos os homens, mas apenas com aqueles que estão em Cristo. Apenas aqueles que estão em Cristo é que podem ansiar de fato, desejar essa glória eterna, é que podem ser de fato conduzidos nesse caminho. Apenas aqueles que Deus deu a Cristo, aqueles que o Pai deu a Cristo, aqueles que fazem parte da família do Pai Celeste, aqueles aos quais Cristo olha para eles e diz que não se envergonha de lhe chamar de irmãos, como no final do versículo 11. Interessante, meus irmãos, que de uma natureza profunda, porque nós olhamos para nós e nós nos lembramos do nosso atual estágio, quando nós nos encontramos ainda. Cristo permanece como homem, mas um pouco glorificado, e ele jamais experimentou qualquer pecado que é praticado de si mesmo, mas mesmo assim ele olha para nós e ele nos chama de irmãos. Ele olha para nós, miseráveis pecadores que ainda somos, e ele diz que não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele diz algo na natureza muito importante, quando diz a meus irmãos, ou seja, cada um de nós que estamos em Cristo, e fomos feitos filhos de Deus pela graça. A meus irmãos declarei o teu nome. É interessante que o Luiz Berkoff diz que de todas as bênçãos que o povo de Deus poderia experimentar, certamente essa é a maior de todas as bênçãos, conhecer o nome do Senhor. Ele se deu a revelar-nos a nós o seu nome. E nisso nós nos lembramos do texto de João 17, que Jesus diz que cumpriu a missão que o Pai lhe deu. Ele fez conhecido o seu nome, o nome do Pai, o nome de Deus, e hoje nós o conhecemos de modo que temos um relacionamento. Neste ato, ele nos estimula, dizendo: cantar-te-ei louvores no meio da congregação, aquele que é o autor da nossa salvação, aquele que sofreu, aquele que padeceu, e aquele que olha para nós e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Nós somos co-irmãos de Cristo, herdeiros de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, e nós somos co-herdeiros de Cristo. E ele diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele dá testemunho a partir de si mesmo, para nos estimularmos ao louvor a Deus, aqueles que são seus irmãos, para que cantemos louvores no meio da congregação, para que não nos envergonhemos de louvar a Deus, de cantarmos os hinos do Senhor.
O hinário de Cristo era os salmos. Cristo limpou os salmos. Nós entoamos salmos também no nosso culto. Nós cantamos também toda a palavra. Nós cantamos hinos que são baseados na palavra do Senhor. E isso é de uma natureza desafiadora. Eu me lembro que quando o Senhor deu início à sua boa obra no meu coração, essa foi a coisa que foi mais desafiadora no início. Cantar na igreja. Eu olhava para um lado, olhava para o outro assim, acho que está todo mundo olhando para mim, mas eu vou cantar. Eu vou louvar ao Senhor. E Cristo, Ele nos estimula, dizendo: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele louva ao Pai pelos filhos que o Senhor deu a Ele. E outra vez Ele diz no versículo 13: eu porei nele a minha confiança. Muitos depositaram a sua confiança. Davi depositou a sua confiança. Outros, ao longo da caminhada, o povo do Senhor, da antiga aliança, foi salvo pela fé. Depositaram no Senhor a sua confiança, mas Cristo, aquele que de modo perfeito depositou a sua confiança no Senhor. De igual modo, nós precisamos fazer, irmãos de Cristo, depositarmos no Senhor a nossa confiança. E Ele diz: eis aqui estou, e os filhos que me deu, eis aqui estou, e estou com aqueles que o Pai me deu. Nós somos aqueles que foram redimidos e restaurados, estão sendo conduzidos para a glória, como filhos, que foram ressuscitados dentre os mortos, como aqueles que foram feitos novas criaturas. O velho Diego morreu, o velho Abraão morreu, o velho Edielson morreu, a velha Débora morreu. Nós somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos aqueles aos quais Cristo olha para nós e diz que não se envergonhe de sermos, de nos chamarmos seus filhos. Ele é aquele por meio do qual nós somos conduzidos à glória. Só no Evangelho da glória. A glória do Evangelho consiste no fato de que Ele nos leva de volta a única coisa que importa: o Senhor Jesus Cristo, da sua primazia. Nós podemos seguir bem ao longo da nossa jornada, porque Cristo, Ele é aquele que foi o fundador da nossa fé. Ele é o fundador da nossa fé. Por isso nós podemos continuar seguindo bem aonde quer que nós possamos ir. Mais uma vez, parafraseando com Tolkien, nós podemos seguir bem onde quer que nós estejamos. Nós podemos seguir bem e no final nós seremos recebidos nos portais celestes, na nossa casa eterna, no descanso do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que ao longo da nossa jornada nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que nós podemos refletir nessa noite, nesse texto. Possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Lá mais na frente, o autor dos Hebreus, ele vai trazer essa verdade mais uma vez. Ele vai dizer: olha, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhemos fixamente para Cristo, para o Evangelho, de modo a que nada tire o nosso foco, que nada venha tirar o seu foco. A glória por riquezas, por prazeres, por qualquer coisa deste mundo, que absolutamente nada venha tirar os seus olhos da glória eterna. Nada venha tirar os seus olhos de Cristo. O Senhor nos ajude, irmãos, como peregrinos que somos, a seguirmos esse caminho, em nome de Jesus. Pai bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Pai, ajuda-nos para que nessa jornada de peregrinos que somos, para que possamos, ó Pai, guardar essas verdades no nosso coração, possamos nos apropriar delas nas nossas lutas, nas nossas decepções com nós mesmos. Ó Senhor, são muitas as vezes que
nós nos decepcionamos conosco, mas não há uma única vez ao qual nós possamos nos decepcionar com Cristo, contigo, com o teu Evangelho. Obrigado por essa garantia que o Senhor nos traz, por essa condução a qual o Senhor nos tem levado. Obrigado pelo teu Evangelho, por Cristo. Obrigado por todos aqueles sofrimentos que ele enfrentou, por o Senhor, por ter exaltado, glorificado e dado nome que está acima de todo nome. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos estarmos ainda professando a nossa fé, entoando o credo apostólico. Estaremos projetando. Você é Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Pai bendito, nós celebramos o teu nome, nós rendemos graças ao Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós, ó Pai, expressamos a nossa alegria. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos nos reunir, podemos estar aqui adorando ao Senhor, ouvindo a pregação da palavra do Senhor, orando juntos com a igreja. Ó Pai bendito, nós bendizemos ao Senhor e rogamos ao Senhor que se compadeça da nossa nação. Compadece, ó Pai, daquelas pessoas que mencionamos antes de darmos início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Ó Pai, a Cleonice, a Júlia, a Quitéria, a Irene, a Renata. Ó Pai, nós oramos ao Senhor as tuas misericórdias sobre essas pessoas, que o Senhor resplandeça sobre os seus corações. Nós pedimos ao Senhor que continue fortalecendo o teu servo, o pastor Rodolfo, continua colocando palavras em seus lábios, ele que tem consolado muitos ali, ó Pai, em momentos inclusive de despedida, porque alguns não conseguem voltar da UTI com vida, e há um trabalho a ser feito com aqueles que estão lutados, que o Senhor se compadeça. Nós pedimos ao Senhor que se compadeça da nossa nação, que nos livre de calamidades como aquela que aconteceu naquela creche, nesses últimos dias. Ó Pai, mas todas essas coisas são o reflexo daquilo que haveria de acontecer nos últimos dias. Ó Pai, assim como também vimos a triste notícia daquele casal que tirou a vida daquela criança. Ó Pai, aquela mãe envolvida naquele crime. Ó Pai, tantas outras notícias tão terríveis que nós vemos dia após dia, que o nosso coração, como igreja, anseia é dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Cristo breve possa raiar nas nuvens, ó Senhor. É o que nós pedimos.
Bendizemos o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quarta-feira nós estaremos presencialmente mais uma vez reunindo, vamos estar colocando o horário no grupo. E rogamos aos irmãos que continuem orando pela igreja, orando pelos enfermos, orando pela nossa nação. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Alguma pergunta?